Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do quinto ano A e B, comigo, professora Jéssica Fazanha. Abra sua mente para o conhecimento. O aprendizado está a um clique. Momento da oração. Vamos orar comigo? Posição para a oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, ó Deus. Te pedimos que esteja conosco nesse dia que para nós é desconhecido. Te pedimos a Tua proteção e a Tua bênção. Pedimos também que acalme os nossos corações, pois o Senhor sabe o quanto sentimos falta dos nossos amigos, dos nossos familiares, o quanto eu sinto saudade dos meus alunos e eles de mim, ó Deus. Que o Senhor acalme nosso coração para que passamos por isso da melhor forma. E esteja conosco nesse momento de aprendizado. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Atenção para a correção. Nós iniciamos a nossa aula do dia fazendo a correção do exercício que ficou da aula passada. Abram sua apostila de língua portuguesa agora na página 66. Na aula passada, nós falamos sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Nós vimos que o pretérito perfeito é uma ação do passado que nós realizamos de maneira pontual e momentânea, e que o pretérito imperfeito é uma ação do passado que fazíamos com mais frequência. Então, na correção do exercício da letra A, está perguntando, primeira número 1, disse o seguinte: observando as duas cenas, contornem as formas verbais presentes em cada fala. Como vocês podem ver aqui na tela, ó, bem aqui do ladinho, tá dizendo aí para vocês. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Qual a forma verbal? Tomei. Circule, tomei. Na cena 2, ela diz: na infância eu tomava suco no café da manhã. A forma verbal é tomava. A letra A pergunta: essas formas verbais transmitem uma ideia de X na palavra passado. A letra B: qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que ele costumava praticar no passado? E qual a forma verbal foi utilizada? Então é a cena 2, a mulher. E qual a forma verbal? Tomava. Então ela indica que habitualmente ela tomava suco no café da manhã na infância. Então é uma ação do passado que ela fazia com frequência. Letra C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea, ocorrida em um passado recente? Então aconteceu num passado bem próximo e foi momentânea, apenas naquele ponto. E qual a forma verbal que foi utilizada? Então, a cena 1, o menino, e a forma verbal foi tomei. Depois, nós vimos, na página 67, a revisão dessas formas verbais, em que eu pedi para que vocês copiassem no caderno o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Então, lembrando que existe o verbo no presente, como eu tomo, existe o pretérito perfeito, que é eu tomei, e o pretérito imperfeito, que é eu tomava. Então, eu tomei é uma ação do passado mais próxima, mais recente, e que você fez isso momentâneo. E o pretérito imperfeito é uma ação de um passado distante que você realizava com mais frequência, ok? Então, agora que nós já revisamos o conteúdo, que nós já fizemos a correção dos exercícios da aula passada, nós iremos para a aula do dia, que é da página 68 até a página 70. Lá faremos o estudo da língua. Nós vamos relembrar do indicativo, que indica incerteza, indicativo, que indica certeza, o subjuntivo, que indica incerteza, e o imperativo, que indica uma ordem ou um conselho. Então, lembra na sala de aula? O indicativo é aquele que indica a certeza, uma coisa concreta. O subjuntivo é aquele que indica uma incerteza, uma hipótese. E o imperativo, que lembra imperador, é aquele que dá uma ordem ou um conselho, ok? Feita essa relembrança,
nós também vimos pretérito perfeito e imperfeito. Nós vimos que os 3 tempos do verbo são presente, passado e futuro, e que existem diversas formas de expressar um fato que já ocorreu. Pretérito perfeito e imperfeito. O pretérito perfeito ele indica algo do passado que aconteceu uma vez. Já o pretérito imperfeito indica algo do passado que ocorreu várias vezes. Na página 68, nós temos aí uma atividade que pede para que vocês observem a capa deste livro. Depois, vocês respondam as questões A, que pergunta qual é a forma verbal presente no título desse livro. Então, qual é o verbo no título? Letra B, pergunta em que tempo está esse verbo que você localizou no título. A letra C pede para que, de acordo com o tempo da forma verbal, você marque um X na alternativa correta. A 2 diz o seguinte: escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Então, vocês precisam aí voltar o vídeo, se for necessário, para lembrar o que é pretérito perfeito e não esquecer mais, e daí fazer uma frase com o verbo mandar dentro desse pretérito, ok? Depois, na página 69, tem o exercício número 3, que pede para que vocês leiam essa tirinha aí da vovó e depois respondam as questões. A letra A, B e C. A letra A diz: reescreva a frase do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, vocês vão colocar esses pretéritos no passado e de forma do pretérito imperfeito. A letra B pede para que você reescreva a frase do segundo quadrinho empregando o verbo perder no pretérito perfeito. Então, as lacunas elas estão vazias. Na letra A, você vai preencher com tricotar e brincar no primeiro quadrinho. E na letra B, você vai preencher com o verbo perder do segundo quadrinho. A letra C pergunta por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho. Qual o motivo que deixou ele ter essa reação? A letra D pede para que você reescreva a frase do primeiro quadrinho, substituindo agora a palavra vovó por vovós. Ou seja, você vai passar ela para o plural. E substituir também a palavra eu por nós. E mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Na letra E, pede para que você reescreva agora a frase do segundo quadrinho de novo, substituindo a palavra eu por nós, colocando ela no plural, e mantendo o verbo perder no pretérito perfeito. Então, tem algumas dicas aí do lado da própria questão para ajudar vocês a realizar esse exercício, ok? Explicando os exercícios. Lembrando que a correção dessas atividades ela é feita sempre na próxima aula, ok? Na página 70, nós temos mais algumas atividades. O exercício de número 4, a letra A, B, C e D. O exercício de número 5 não será realizado, porque ele exige um trabalho em grupo, uma troca de experiências entre você e os colegas, que não é possível neste momento. Mas outras oportunidades virão e nós vamos aproveitar cada uma delas, ok? O número 4, a número 4 pede o seguinte: reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois a mesma frase para o pretérito imperfeito. Por isso que tem 2 linhas para cada frase. Você vai pegar a frase eu canto na escola e vai escrever eu cantei na escola, certo? Pretérito perfeito. Depois, na linha de baixo, eu cantava na escola, pretérito imperfeito. Lembrando, pretérito perfeito indica uma ação do passado momentânea, um passado recente. O pretérito imperfeito demonstra uma ação do passado que você costumava fazer com frequência. E aí você vai fazer a mesma coisa nas frases B, C e D. Lembrando novamente, o exercício número 5 não é para ser realizado. Oportunidades magníficas virão logo que nós retomarmos a aula presencial. Por hoje é só. Como vocês puderam perceber, nesta aula eu decidi me colocar aqui no vídeo, no cantinho, para que a gente possa matar um pouquinho da saudade, para que a gente se sinta mais próximo. Não é sempre que dá para fazer dessa forma, mas eu achei importante fazer isso agora. Então, muito obrigada por sua participação,
Obrigada por seu empenho e sua dedicação. Agradeço aos pais, familiares e responsáveis que têm nos ajudado e nos apoiado nessa tarefa. Deixo aqui um beijo carinhoso, cheio de saudades. Até a próxima aula. Tchau, tchau.